Meus irmãos, enquanto conosco, o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos acerca das oposições e das perseguições mesmo que eles haveriam de sofrer por amor ao seu nome. O Senhor Jesus advertiu seus apóstolos, seus discípulos, sua igreja, que assim como ele havia sido perseguido e havia enfrentado as maiores oposições, os seus discípulos também seriam objeto das mesmas oposições e das mesmas perseguições. É verdade que, dependendo da circunstância, da época em que a Igreja de Cristo vive, nós podemos não experimentar as mesmas perseguições ou oposições da mesma natureza do que aquelas que o Senhor Jesus enfrentou e teve que enfrentar quando esteve aqui conosco em vida, em carne. Mas de uma maneira ou de outra, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus conhecem a oposição, conhecem a insatisfação mesmo do mundo para com as verdades do Evangelho que nós anunciamos e com a graça de Deus procuramos aplicar e viver na nossa vida diária. A maioria de nós não é lançada na prisão como Pedro e João foram lançados na prisão em decorrência daquela cura miraculosa que Cristo realizou através deles e especialmente da pregação que se seguiu àquela cura quando eles anunciaram o Senhor Jesus como sendo o Salvador do mundo e como sendo aquele nome por detrás da cura que havia sido realizada, e confrontando aquelas autoridades, porque eles haviam sentenciado à morte e crucificado o Senhor da glória. Mas de um modo ou de outro, eu e os irmãos sabemos muito bem que enquanto nesta vida, enquanto estamos nesta condição de igreja militante, nós experimentamos objeções e oposições quando queremos viver de maneira agradável ao Senhor e queremos ser fiéis ao Senhor e fiéis à palavra do Senhor. Essas oposições tomam formas variadas, são pressões que nos cercam quando nós nos identificamos com Cristo e quando nós queremos viver na nossa vida, apresentar na nossa vida os valores que marcam a vida cristã e que caracterizam o Evangelho. Na maioria das vezes, as pessoas não se opõem à Igreja de Cristo por aquilo que nós fazemos de errado, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. De modo geral, aqueles que se opõem aos crentes genuínos se opõem a eles exatamente por aquilo que nós fazemos de bom, pelo testemunho reto, pela vida íntegra, pela fidelidade àquilo que o Senhor mesmo revela na sua palavra. Essas coisas suscitam objeção e suscitam, e sempre de um modo ou de outro, suscitarão afrontas e perseguições mesmo sobre aqueles que querem viver de maneira agradável ao Senhor. E aí surge a pergunta: o que é que nós devemos fazer? Como nós devemos reagir? Qual deve ser a nossa conduta? Como nós devemos proceder quando, por amor a Cristo,
e por fidelidade à vontade dele e à palavra dele, nós enfrentamos provações, oposições, perseguições desta vida. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto que temos diante de nós, ele tem muito a nos ensinar a esse respeito. Aqui nós temos uma ilustração da reação da igreja à perseguição que estava sofrendo por parte das autoridades, especialmente as autoridades religiosas da época, especialmente o Sinédrio. Aqui nós temos um exemplo daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos proceder, quando na providência de Deus, Ele permitir que nós experimentemos oposição por amor a Ele e por causa da nossa fidelidade à Sua palavra e ao Evangelho. Quero chamar a atenção dos irmãos, gostaria que os irmãos acompanhassem na sua Bíblia, que a porção que nós lemos, a passagem que nós lemos, é na verdade a conclusão de uma sequência de eventos que iniciaram com aquela cura de um homem paralítico, registrada logo no início do capítulo 3º do livro de Atos. Os irmãos lembram bem, Pedro e João iam para o templo, subiam para o templo, para a oração, quando então um homem paralítico de nascença, com cerca de 40 anos, suplicou uma esmola para aliviar os seus sofrimentos ali na porta do templo. E então Pedro e João disseram, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso nós te damos. E ele então, aquele homem então, que estava ali mendigando apenas uma esmola para aliviar o seu sofrimento, acabou, pela graça e pela misericórdia de Deus, alcançando muito mais do que ele tinha expectativa de alcançar. Ele alcançou a cura plena, o restabelecimento pleno da sua saúde, de modo que ele pôde não apenas ficar de pé, mas ele pôde andar, saltar, pular, e ele alcançou muito mais ainda, ele alcançou a salvação do seu coração, da sua alma, de maneira que agora ele passou a se unir aos apóstolos, à igreja de Cristo, e louvava a Deus e adorava a Deus, como aqueles que se confiam à graça de Deus e à obra de Cristo costumam fazer. Por causa daquele evento, por causa daquela cura, por causa da admiração e do assombro que sobreveio àqueles que presenciaram aquele evento miraculoso, mesmo extraordinário, o apóstolo Pedro se levantou e então pregou a palavra de Deus e anunciou o Evangelho de maneira fiel, focalizando a atenção dos presentes, desviando a atenção dos presentes dele mesmo para quem devia, para Deus, para Cristo. E então pregou esse sermão teocêntrico, cristocêntrico, corajoso e evangelístico, que se encontra registrado a partir do versículo 12 do capítulo 3 e se estende até o final desse capítulo. Em consequência daquela cura e como resultado da pregação do apóstolo Pedro, os saduceus, os sacerdotes e o capitão do templo os prenderam, lançaram-nos no cárcere, mas Lucas, o autor do livro de Atos, registra que não obstante essas perseguições, não obstante aqueles apóstolos estarem ali aprisionados, a palavra de Deus avançava, de tal maneira que o número de homens que constituíam a igreja de Cristo subia para 5.000 pessoas. A partir do versículo 5 do capítulo 4, nós temos o depoimento de Pedro e João perante o Sinédrio, quando eles, cheios do Espírito Santo, testemunharam
de maneira fiel, exerceram aquela atividade para a qual Deus mesmo os havia comissionado, serem testemunhas fiéis da obra que Cristo realizou por nós, especialmente da morte e da ressurreição de Cristo, vitoriosa mesmo, sendo Ele assunto aos céus e havendo Ele realizado, estando Ele ainda realizando, agora glorificado, as obras que, em nome de Cristo, os apóstolos vinham realizando para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. E aí então, quando eles corajosamente e ousadamente enfrentam o Sinédrio e argumentam que eles não poderiam atender à ordem do Sinédrio e se calarem diante das ameaças, mas eles teriam que continuar anunciando e proclamando e testemunhando o Evangelho da graça de Deus. As autoridades ficam como que sem saber reagir, como que perplexas, como proceder, porque afinal de contas as pessoas ali haviam visto, e o homem estava com eles, o homem que havia sido curado, e eles não poderiam fazer nada em contrário, e a multidão estava honrando, estava glorificando a Deus pelo que eles tinham visto e ouvido. E aí, sem nada poder fazer contra eles, eles soltam Pedro e João, não sem antes ameaçá-los novamente, para que eles não falassem no nome de Jesus e não pregassem o Evangelho que eles estavam pregando. Portanto, irmãos, o evento que nós temos aqui é a conclusão desta sequência de eventos que começaram com aquela cura, passaram pela pregação do Evangelho, fizeram com que eles fossem recolhidos ao cárcere e fossem levados para um depoimento diante das autoridades religiosas da época. E então, quando soltos, diz o texto, eles procuraram os irmãos, procuraram a igreja, e então relataram o que havia acontecido, o que os sacerdotes haviam dito a eles, certamente relataram o que eles haviam dito também aos sacerdotes, e oraram ao Senhor, como nós temos o nosso texto aqui diante de nós. Outra coisa que eu quero, a título de introdução, chamar a atenção dos irmãos, é para o tema do nome de Jesus, sempre presente em todos esses eventos. Se os irmãos perceberam, nas mensagens que temos pregado, a partir do capítulo 3 até o texto de hoje, várias e várias vezes o nome de Jesus é repetido. Esse é um tema que permeia, que entrelaça todos esses acontecimentos, todos esses eventos que culminam aqui com esta oração da igreja diante das ameaças que a igreja, especialmente na pessoa dos apóstolos Pedro e João, estavam sofrendo naquele momento difícil mesmo, logo no início da história da igreja cristã. Tudo aqui gira em nome do Senhor Jesus. E mesmo desse episódio, desse momento aqui, ainda aqui, o nome de Jesus está se fazendo presente, especialmente no versículo 30, onde nós lemos, enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. A grande verdade que o texto revela é que aqueles eventos, tanto a cura miraculosa, como a pregação de Pedro, como o Pentecostes que havia ocorrido, tudo aquilo eram atos e palavras de Cristo glorificado por intermédio do seu Espírito Santo, através dos apóstolos, testemunhando, confirmando que a obra que Cristo havia realizado havia sido aceita pelo Pai, e que aquele Jesus, o Nazareno, que os judeus e gentios haviam crucificado, havia sido assunto aos céus. A ele havia sido conferido toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder,
E era ele mesmo, no seu estado de glória, assunto aos céus, quem estava realizando todos esses eventos, todas essas coisas em pleno controle. Ainda chamar a atenção dos irmãos para o fato de que, para a semelhança desta oração com uma oração que nós encontramos no Antigo Testamento, eu me refiro à oração de Ezequias, do rei Ezequias, registrada no capítulo 19 do segundo livro de Reis, quando rei Ezequias, afrontado por Senaqueribe, rei da Assíria, ameaçado por ele, busca a presença de Deus. Penso que seria interessante nós abrirmos a Bíblia em 2 Reis, capítulo 19, verso 14, para termos em mente a semelhança entre essas duas orações. Eu penso mesmo que quando Pedro e João e a igreja ali estiveram orando naquele momento, eles estiveram fazendo com essa oração em mente. Tal é a semelhança entre essas orações. A partir do versículo 14, quando os exércitos de Senaqueribe afrontam o rei Ezequias e o povo de Israel, e assim, na verdade, estão afrontando a Deus e ameaçando e ridicularizando o poder de Deus, no versículo 14 nós lemos assim: tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. A semelhança é grande. Em ambos os casos, a Igreja de Cristo, povo de Israel na antiga dispensação, a Igreja Universal na nova dispensação, é afrontada pelos inimigos de Deus, do reino de Deus, pelos inimigos do Evangelho. Em ambos os casos, tanto Ezequias como a igreja, na passagem que lemos do livro de Atos, recorrem a Deus e apresentam o caso a Deus e suplicam que Deus atente para as ameaças que estavam acontecendo. Em ambos os casos, Deus é lembrado como Deus criador dos céus e da terra. E em ambas as orações, com a mesma expressão agora, eles intercedem a Deus e pedem que Deus intervenha e haja. A diferença é que na oração de Ezequias, o rei de Israel, no Antigo Testamento, ele ora que Deus livre a igreja, livre o seu povo das mãos do exército de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus. Enquanto que na oração dos apóstolos e da igreja, no capítulo 4 do livro de Atos, eles não pedem por livramento, eles pedem que Deus dê a eles intrepidez, ousadia, para continuarem a exercer o ofício deles com fidelidade e darem testemunho do Evangelho e da ressurreição de Cristo com toda a autoridade e poder. Mas o propósito é o mesmo: que o nome de Deus e o reino de Deus sejam honrados e o reino de Deus seja promovido, e assim todos reconheçam o poder e a soberania de Deus como Criador dos céus e da terra, como Senhor
do universo. Portanto, irmãos, nós estamos diante de nós, temos diante de nós essa passagem que a igreja, em oração, a igreja se encontra em oração em resposta às ameaças, às oposições do Sinédrio. E aqui nós temos a lição para nós também, quando, na providência de Deus, Deus permite que nós passemos por oposições, enfrentemos oposições, e nós temos aqui a instrução e o exemplo de como nós devemos proceder, daquilo que nós devemos fazer, quando na providência de Deus, Ele permitir que nós passemos, nós enfrentemos oposições e perseguições por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Vamos, portanto, olhar para o texto um pouco mais e vamos procurar responder hoje à noite a 3 perguntas. Primeiro, o que eles fizeram? O que a igreja fez? De maneira mais particular, o que Pedro e João, depois de haverem sido presos, depois de terem que depor diante do Sinédrio, depois de terem sido ameaçados a não mais pregar, a não mais falar do Evangelho, depois de haverem sido ali pressionados a se calarem e a não mais pregarem em nome do Senhor Jesus, o que eles fizeram? Naquele momento de oposição, de dificuldade mesmo e de pressão. 3 coisas. Eles procuraram, eles relataram, eles oraram. Eles procuraram os irmãos, eles procuraram a igreja. Uma vez soltos, depois de dormirem na cadeia, dormirem na prisão, e depois de no outro dia terem que enfrentar aquele sinédrio que há poucas semanas antes havia condenado o Senhor Jesus à morte e morte de cruz, diante das ameaças que eles estavam sofrendo, quando eles foram libertados, o que eles fizeram? Eles correram para as suas casas, para as suas famílias, não foi isso? Não, eles não foram para as suas famílias. Eles logo se refugiaram e se esconderam. Não, eles não fizeram isso. Eles procuraram a igreja. E ali na comunhão dos santos, eles se revigoraram, eles se fortaleceram e eles tomaram a providência que eles, na verdade, deveriam tomar. Diante das ameaças e das perseguições, eles procuraram quem eles deveriam procurar: a comunhão dos santos. E aqui nós temos uma lição para nós também. Nos momentos de provação, de tribulação, nos momentos de perseguição por amor a Cristo e ao Evangelho, faríamos muito bem se procurarmos refúgio naqueles que professam a mesma fé, que professam o mesmo Evangelho, que têm o mesmo Cristo como Senhor, Salvador das suas vidas. Eles procuraram os irmãos. Procuraram os irmãos para quê? Primeiro, para relatarem aquilo que havia acontecido. Ali chegando, encontrando a igreja, e ali estando reunidos, eles passaram a relatar, eles passaram a contar aquilo que havia acontecido, aquilo que as autoridades religiosas haviam falado, as advertências deles, as ameaças deles, do que aconteceria se eles continuassem falando e pregando o Evangelho e testemunhando a respeito da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. E eles então passaram a contar e a narrar aquilo certamente que eles também haviam dito, como eles haviam reagido. E eles fizeram isso, meus amados irmãos, para que a igreja fosse, por um lado, advertida logo naquele início do perigo que representava a fidelidade a Cristo, a sua palavra e ao Evangelho. Mas fizeram isso também, por outro lado, para que a igreja fosse encorajada, para que aqueles irmãos fossem animados mesmo e encorajados a adorar a Deus e louvar a Deus pela sua fidelidade, pela sua soberania, pela sua graça para com eles, para que eles pudessem, como igreja, depender não de si próprios, não de força humana, nem de ninguém mais,
mas para que eles pudessem depender inteiramente do Senhor, Deus soberano sobre os céus e sobre a terra. E ali então eles contaram, e ao contarem a indignação e a oposição sofrida, certamente a igreja ficou advertida, sabendo que eles poderiam esperar realidades gentílicas e judaicas por causa da fidelidade deles a Cristo, ao Evangelho e à sua palavra. Mas também, ao mesmo tempo, em que eles narravam o que eles faziam. Eles narravam também como eles enfrentaram aquilo, como eles determinaram diante de Deus e diante do Sinédrio, com ousadia e com coragem, não vinda deles, mas vinda de Deus e do seu Espírito, ali cheios do Espírito Santo, como eles puderam, com a graça de Deus, resistir àquelas oposições e permanecer fiéis ali. E ao invés de acovardados, como se encontraram antes, quando o Senhor Jesus foi preso, falarem da ousadia, da intrepidez, da coragem que o Espírito Santo havia dado a eles, e da palavra que Deus mesmo havia dado, como Cristo havia dado, como Ele mesmo havia prometido, quando eles fossem levados às autoridades, de tal maneira que aquelas autoridades religiosas ficaram surpresas ao constatarem a ousadia e a intrepidez de homens iletrados, de homens incultos, como aqueles que estavam ali colocados diante daquele grande sinédrio, daquelas muitas autoridades. Mas, irmãos, eles não apenas procuraram os irmãos e relataram o ocorrido para advertência e encorajamento da igreja, mas os irmãos sabem, a principal coisa que eles fizeram aqui foi orar. Eles oraram. A igreja perseguida, eles oram. A oposição acontece e a primeira coisa que aqueles irmãos fazem é buscar a presença de Deus e unanimemente levantarem a voz ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Mas permitam-me fazer uma segunda pergunta. Vimos o que eles fizeram. Procuraram logo os irmãos, contaram o acontecido, compartilharam com eles as ameaças e a graça de Deus em sustentá-los ali naquele momento e dar a eles a palavra apropriada e o livramento que Deus deu a eles. E oraram. E a segunda pergunta que eu quero chamar a atenção dos irmãos é como eles oraram. O que marca essa oração dos apóstolos e da igreja unânime nesses momentos de afronta, naqueles momentos de oposição e de perseguição que eles estavam experimentando por amor a Cristo e pela fidelidade deles como testemunhas do Evangelho e do Senhor Jesus. Nessa oração, os irmãos podem observar, destacam-se adoração e petição. Poderia chamar assim, adoração. Na verdade, eles estão aqui, como todos nós fazemos, como devemos fazer em oração, não apenas nos lançar diante da presença de Deus, pedindo, mas eles se lançam à presença de Deus para pedir, é verdade, mas o fazem reconhecendo a excelência do caráter e dos atributos de Deus. Eles pedem a Deus, é verdade, eles suplicam a Deus, mas eles fazem isso com base no fundamento e no alicerce daquilo que Deus mesmo revela na sua palavra acerca da sua pessoa, dos seus atributos e do seu caráter. E, num certo sentido, eles estão naquela oração adorando a Deus como soberano Senhor, adorando a Deus na soberania de Deus. Eles estão ali se refugiando diante da verdade revelada na palavra de Deus, que Deus é um Senhor soberano, absoluto e soberano. Observem, irmãos, que eles estão aqui adorando a Deus nesse sentido, e que a oração deles, esse
essa segurança, eu não sei se os irmãos percebem como eu percebo, essa tranquilidade deles. Eu não vejo desespero nenhum aqui, eu não vejo agonia, eu vejo eles tranquilamente procurando os seus, contando o acontecimento, e então orando a Deus, dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqui estão eles, irmãos, orando confiadamente. Se nós quisermos aprender o que é oração, aqui nós temos um modelo de oração, que marca a genuína oração: confiança, segurança. Mesmo diante desse momento de dificuldade, de perseguição, de provação, a vida estava em risco. As autoridades colocaram diante deles: ou vocês calam, vocês morrem. Se vocês continuarem pregando em nome de Jesus o Nazareno, vocês vão ter o mesmo destino e a mesma sorte que ele teve, vocês vão morrer. Mas eles, vocês sabem, retornaram o dilema para as autoridades: julguem vocês mesmos o que é que nós devemos fazer, obedecer a vocês ou obedecer a Deus, porque Ele nos mandou pregar em nome de Jesus. Mas observe, irmãos, que eles oram e aqui adoram a Deus, especialmente como soberano. Esse é o atributo de Deus que alicerça a segurança e a oração daqueles irmãos da igreja naquele momento de afronta, de ameaça e de perigo. A nossa tradução não ressalta muito isso, mas o original, no grego, nós não encontramos aqui, no versículo 24, a palavra mais comumente empregada para Senhor, Kyrios, no grego. Aqui nós encontramos uma palavra que pouquíssimas vezes aparece no Novo Testamento com referência ao Senhor, e ela enfatiza exatamente esse domínio pleno e absoluto que Deus tem sobre o universo criado. Os irmãos conhecem o termo grego aqui, porque há palavras portuguesas nossas derivadas dele. O termo aqui por trás é déspota. É esse mesmo termo grego, déspota. Sabemos que o termo é corrompido. Sabemos que aqueles reis que têm todo o domínio, que têm toda a autoridade, dificilmente sabem usar tanto domínio, autoridade, se corrompem, extrapolam, fazem mau uso da autoridade, do domínio pleno que têm, e acaba sendo coisa muito ruim para o povo. E, portanto, os déspotas, aquelas autoridades, aqueles governantes, aqueles reis que têm todo o domínio, que têm toda a autoridade, que reinam absoluto, acabam não realizando muito bem. Mas a palavra é perfeitamente aplicada ao Criador dos céus e da terra. Ele é um déspota, no sentido positivo, no sentido de que ele tem todo o domínio e toda a autoridade, no sentido de que ele é Senhor soberano, e portanto os nossos tradutores usaram duas palavras para traduzir essa palavra, soberano Senhor, para tentar transmitir essa ideia de plena soberania, de absoluto governo, de total autoridade daquele que criou os céus e a terra. E tem toda a criação e todas as pessoas e todas as criaturas sob o seu domínio, e tudo faz como lhe agrada, para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Quando a igreja aqui se reúne, ali aqueles irmãos recém-saídos da prisão, tiveram a vida ali por um fio, por um triz mesmo.
haviam sentenciado o Senhor Jesus à morte, por que não poderiam sentenciá-los também? E eles buscam os irmãos e contam o ocorrido, e oram, e buscam a Deus, e elevam as suas vozes, e se dirigem a Deus. Eles nem dizem Kyrios aqui, eles dizem Déspota, eles dizem Senhor absoluto do universo, sob quem estão todas as autoridades, todos os domínios, todos os poderes e todos os reis. E é por isso que aqui, irmãos, eles estão orando sob esse alicerce. Eles estão ali orando sobre esse fundamento deste conhecimento da revelação bíblica, e mesmo por experiência de que eles não serviam a um senhor qualquer, a um rei qualquer, eles serviam àquele que tem domínio absoluto sobre os céus, sobre a terra e sobre as vidas de cada um de nós. E observem, irmãos, como eles, nessa oração, avançam e exaltam e adoram a Deus como déspota, como Senhor absoluto do universo, reconhecendo a sua soberania no versículo 24 sobre a criação, nos versos 25 e 26, como Senhor absoluto da revelação, e nos versos 27 e 28 como Senhor absoluto da história. Ouvindo isso, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele está. A tranquilidade da igreja naquele momento de oposição, de afronta e de ameaça reside na certeza de que o Deus que eles adoravam era ninguém mais, ninguém menos do que o Criador dos céus e da terra. Aquele que pelo poder da sua palavra, exclusivamente da sua palavra, pôde dizer: haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Haja céus e houve, haja terra e houve terra. Aquele que simplesmente pelo poder da sua palavra criativa, do nada, pôde criar todo o universo, visível e invisível. O mundo angelical e esse mundo visível que nós podemos ver até certo ponto, porque tão infinito é que nós não podemos contemplar, mesmo que com as vistas assistidas com a maior tecnologia presente. Mas eles também reconhecem a soberania desse Deus, não apenas na criação, mas também na revelação. E nessa oração, eles colocam nas suas bocas as palavras de Davi no Salmo de número 2. Minha vontade era pregar nesse Salmo, número 2, à luz desse texto. Lendo o texto, estudando esse texto, estudando também o Salmo 2 aqui citado. Vou deixar para outra oportunidade, com a graça de Deus, poder pregar no Salmo 2. Mas aqui os 2 primeiros versículos do Salmo 2 são citados como palavra do Espírito Santo de Deus. Se alguém não crê na inspiração das Escrituras, não é porque a Bíblia deixa alguma dúvida, porque aqui mesmo, nesse versículo 24, a igreja ali reconhece de maneira inspirada, e aqui está registrada a oração, que foi por intermédio do Espírito Santo que Davi escreveu o Salmo, conhecido como Salmo de número 2, aonde ele fala, ele antecipa, ele profetiza mesmo aquela complô internacional que um dia aconteceria contra o Senhor Deus e contra o seu ungido. Dizendo: por que se enfurecem os gentios e os povos maquinam, planejam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu filho.
Se os irmãos forem ler o Salmo 2, vão ver que o propósito deles é desvencilharem-se de Deus, é se verem livres da divindade. E Deus soberano que é, já há milênios antes, através do seu Espírito, pela boca de Davi, seu servo, já havia profetizado, já havia revelado, já havia soberanamente advertido acerca daquilo que iria acontecer. Chegaria um dia em que haveria um complô internacional. Reis, como Herodes, governadores romanos, como Pilatos, gentios, povos de Israel, aqui é uma referência pela linguagem, as tribos de Israel, iriam ali se juntarem, se reunirem, e na calada da noite, maquinarem o mal, planejarem o mal, urdirem um plano, uma trama contra Deus mesmo e contra Cristo, o Senhor Jesus, o seu ungido. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da revelação e Ele é o Senhor da história. E os versículos 25, 27 e 28, especialmente, deixam claro que quando Herodes e Pilatos e gentios e as autoridades religiosas do povo de Israel estavam ali planejando fazer aquilo, tramando como condenarem à morte Jesus o Nazareno, a Jesus o Nazareno, eles não estavam fazendo nada por acaso. Eles não são aqui desculpados. Nessa passagem nós temos com clareza o ensino bíblico, a harmonia bíblica entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eles não são aqui aliviados e desculpados, não. Eles estavam ali agindo de maneira iníqua, de maneira ímpia, vil, condenando o justo, trocando um criminoso pelo autor da vida, sentenciando à morte aquele único que pode comunicar a vida. Mas, na responsabilidade humana, fazendo o que eles, ou no caso, na irresponsabilidade humana, fazendo aquilo que não devia, aquilo que era condenável, aquilo que era iníquo, tramando o mal contra o ungido do Senhor, contra Cristo Jesus, o seu Filho. Eles não estavam fazendo nada mais do que a mão e o propósito de Deus haviam predeterminado. Eles estavam simplesmente colocando em execução o plano secreto de Deus. Quando, através da morte de Cristo, da fraqueza, da obediência do seu Filho, sentenciado à morte na cruz do Calvário, ele triunfou contra principados e potestades na cruz. Era a arma secreta de Deus, era Cristo na sua morte, derramando o seu sangue para a purificação do pecado dos seus eleitos e para a salvação de todos quantos se confiam nele e na obra redentora e expiatória que ele realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. Aqui está, irmãos, portanto, a igreja orando. O que é que a igreja faz no momento de tribulação, de perseguição, de ameaça, de perigo? Busca a igreja, relata, compartilha o acontecimento, o perigo, o fato, e eles oram. Oram numa oração digna de ser um exemplo chamado do que é oração, um modelo de oração. Não há dúvida, há segurança, não há desespero, há sossego, há paz. E isso tudo provém de um fato. Eles conhecem a soberania de Deus. Eles sabem que o Deus deles é o déspota, é o soberano. É Deus, o Rei, o Senhor, que tem domínio sobre todo o rei, sobre toda a autoridade. E que por mais que as pessoas tenham autoridade e armem complôs, no caso aqui, estou chamando de internacionais, porque aqui estão autoridades romanas, autoridades judaicas, gentios, povos de Israel,
Deus, na sua soberania, tanto como soberano criador, soberano na revelação e soberano na história, Ele conduz todas as coisas e dirige todos os acontecimentos e transforma até os acontecimentos vis, porque Deus é Senhor não apenas no Éden, mas também na agonia do Calvário. E Ele é Senhor absoluto mesmo nas aflições, nas tribulações e mesmo em acontecimentos como aqueles que ficaram e que levaram à crucificação e à morte do Senhor Jesus. Deus é Senhor da história. E o que eles fizeram foi exatamente a vontade permissiva de Deus para que o seu plano eterno fosse realizado, fosse consumado. O descendente da mulher pudesse finalmente esmagar a cabeça da serpente e triunfar de principados e de potestades, derramando o seu sangue de maneira obediente a Deus na cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, eles não apenas adoraram a Deus como soberano na criação, na revelação e na história, mas eles também pediram. Eles, como eu mencionei, eles não se lançam logo pedindo. Eles vão fazer isso, mas eles primeiro relembram: o nosso Deus é soberano. Eles relembram: o nosso Deus é criador dos céus e da terra. O Deus a quem nós estamos orando já tinha falado disso muito antes. Ele já tinha previsto essa oposição que o Evangelho, Cristo e seus apóstolos e a mensagem pregada sofreria há milênios antes, por boca do seu servo Davi. E, na verdade, o que estava acontecendo não era nada mais, nada menos do que o desenrolar histórico da vontade do Deus eterno, mesmo utilizando-se dos propósitos vis daqueles que não vivem em obediência a Deus. Pelo contrário, tramam e urdem contra o seu filho. Mas aí eles pedem. Com base nessa consciência da soberania, eles pedem três coisas. O que é que eles pedem? Eles pedem que Deus atentasse para aquelas ameaças das autoridades religiosas que eles estavam sofrendo. Eles pedem que Deus concedesse a eles ousadia e intrepidez para que eles pudessem continuar a desempenhar o ofício deles como testemunhas, como pregadores do Evangelho, de maneira fiel, sem mercadejar a palavra, com autoridade e com graça. E eles pedem ainda que Deus confirme a presença dele entre eles, de maneira extraordinária, com prodígios, com sinais, com milagres. E é interessante, irmãos, observar uma vez mais a semelhança entre essa oração e a oração do rei Ezequias, quando afrontado por Senaqueribe. Quando afrontado ali pelo exército de rei da Síria, de Senaqueribe, o rei Ezequias foi diante de Deus e levou a carta com as ameaças, dizendo: Senhor, olha para ele, olha para a ameaça dele, vê, atenta. É como se ele estivesse dizendo: olha, age. E é exatamente aquilo que eles fazem aqui: olha, Senhor, atenta para a ameaça que a tua igreja está sofrendo. Atenta para aquilo que eles estão fazendo. Observa como eles estão agindo no intuito de impedir que o teu reino seja promovido por meio da pregação do Evangelho em o nome de Jesus do Nazareno. E então eles pedem, não que Deus os livrasse do perigo, não que de algum modo eles pudessem ficar incómodos diante daquelas ameaças. Eles não estão prioritariamente preocupados com o destino da vida deles. Não é isso que eles estão orando aqui. Eles não correram para ali dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, agora nos salva. Eles estão nos ameaçando, eles estão dizendo que vão nos matar se nós continuarmos a falar do teu nome.
portanto, arranja um lugar para nós nos escondermos ou nos leva para outro lugar. Eles não pedem nada disso. Consciente da soberania de Deus em todos aqueles acontecimentos, mesmo na morte de Cristo na cruz, traído que foi, consciente de que Deus é soberano absoluto sobre a criação e sobre as ações das suas criaturas morais, sejam elas boas ou más, piedosas ou iníquas. O que eles oram, o que eles pedem, é que Deus seja gracioso para com eles, de tal maneira que eles não se intimidem, que eles sejam corajosos, ousados, intrépidos, que Deus continue a dar a eles a mesma intrepidez e ousadia que havia dado quando eles estavam ali, quando eles foram ali levados diante do Sinédrio. Às vezes a gente lê as coisas assim, parece tão distante, a gente pensa que é pouca coisa. Imagina, irmão, o que é nós sermos presos, sermos levados a um tribunal, termos ali a nossa vida correndo risco de morte, e sermos lançados numa cadeia. Meus irmãos, é difícil. Mas eles ali, diante daquilo tudo, o que eles pedem é que Deus dê a eles intrepidez, ousadia, coragem. Porque a preocupação maior é que continuassem de maneira fiel no exercício da vocação, do ministério que Deus havia confiado a eles. E eles pudessem então continuar pregando o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, com coragem, com fidelidade, com ousadia, com intrepidez. A última pergunta que eu quero responder, irmãos, nessa noite é a seguinte: como foi que Deus respondeu a oração de uma igreja ameaçada? Com um tremor de terra, enchendo-os, ou melhor dizendo, reenchendo-os com o Espírito Santo e dando a eles aquilo que eles pediram: intrepidez, ousadia, para continuarem a proclamar e a anunciar o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Eles pediram sinal, pediram que Deus, de uma maneira extraordinária, confirmasse a presença dele no meio deles, pois Deus fez isso. Não talvez como esperassem, de imediato, mas de uma maneira inusitada. O lugar tremeu. A casa onde eles se encontravam balançou, tremeu, como que um terremoto ali, ou localizado, seja como fosse, na casa tremeu. E quando esses tremores de terra, nesse sentido, ocorrem no Antigo Testamento, era sinal da presença de Deus Todo-Poderoso. Mas a terra havia acontecido alguma coisa semelhante pouco tempo antes, quando o Espírito Santo desceu. E agora acontece de novo. E a terra treme ali, e a casa treme, o lugar balança, é sacudido pela presença de Deus em resposta à oração deles entre eles. Mas mais do que isso, eles são cheios do Espírito Santo. Eles são novamente cheios do Espírito Santo. E é evidente que aqui esse enchimento com o Santo não está apontando para aquilo que na Bíblia, em outras passagens, especialmente nas cartas, é mencionado por essa mesma terminologia, indicando o processo de santificação. Enchimento do Espírito Santo no Novo Testamento pode designar santificação, mas não é o caso aqui. Quando é santificação, é uma obra paulatina, é uma obra progressiva, é uma obra que envolve ali a responsabilidade humana. Aqui não se trata disso. Aqui tem a ver com aquela capacitação extraordinária do Espírito Santo para enfrentar essa situação e para com intrepidez anunciar e pregar e proclamar o Evangelho. Enchimento do Espírito Santo aqui é sinônimo de batismo com o Espírito Santo. E aí os irmãos veem como a gente pode ser batizado com o Espírito Santo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E é por isso que quando irmãos de tradição pentecostal perguntam se eu acredito no batismo do Espírito Santo, eu digo, na segunda bênção eu digo acredito, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante. Porque aqueles irmãos aqueles crentes haviam sido cheios do Espírito Santo. Eles haviam sido batizados com o Espírito Santo.
Mas eles haviam sido novamente enchidos com o Espírito Santo pouco tempo antes, para dar testemunho e enfrentar aquele tribunal. Cheios do Espírito Santo, no verso 8 do capítulo 4, foi que Pedro falou e enfrentou aquelas autoridades. E novamente aqui, eles ficaram, não apenas Pedro e João, mas aquela comunidade toda cheia do Espírito Santo, em resposta a essa oração. E o principal, com ousadia, com coragem, com intrepidez, eles continuaram a dar testemunho fiel, a anunciar e pregar o Evangelho da graça de Deus em Cristo e a ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. Meus irmãos, aqui está um modelo de oração para nós como crentes em Cristo. E aqui está a resposta que nós temos no texto para a pergunta que eu fiz inicialmente. O como nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, quando na providência de Deus, segundo a própria advertência do Senhor Jesus, quando ainda conosco, nós passarmos por tribulações, oposições e perseguições por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Nos refugiar na igreja, buscarmos a comunhão com os santos, compartilharmos com a igreja de Cristo a natureza das oposições e das privações e provações pelas quais nós passamos, e confiados na soberania de Deus, como soberano Criador, revelador, governante supremo do universo e da história, suplicarmos a Ele que Ele nos abençoe, nos dê graça, para que, mesmo em meio às oposições, nós possamos ser encontrados fiéis ao Senhor, com intrepidez, para darmos testemunho do Evangelho e da obra que Cristo realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. Há lições preciosas, irmãos, para nós aqui. Esse texto nos ensina muito bem como é que nós, não só o que nós devemos fazer nesse momento, mas ele nos ensina também como é que nós devemos orar. Aqui está um exemplo de oração. Nada tem a ver para usar a expressão muito usada no meio evangélico, com uma palavra de oração. Não tem nada a ver com isso. Temos a igreja consciente de que tem um déspota no céu, Senhor absoluto do universo, Senhor da criação, Senhor da história, ameaçada, perseguida, e ela vai direto para a presença de Deus e diz: Senhor, vê, Tu és Deus vivo e verdadeiro, Tu conheces as ameaças, olha o que eles estão fazendo e estão dizendo. Quanto a nós, nos dá ousadia para continuarmos a anunciar e a pregar o Evangelho com firmeza, mesmo diante das oposições e das ameaças que a Tua igreja está sofrendo. Que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe. E nas oposições veladas ou não, que muitas vezes nós podemos e acabamos enfrentando nesse mundo, Deus nos dê a graça de fazer como eles fizeram, confiados num Deus soberano sobre os céus e sobre a terra, colocar essas coisas diante de Deus e como valor maior colocar não a nossa vida ou o nosso bem-estar ou a nossa saúde física, mas a fidelidade à vocação que Deus nos deu. Vamos ficar em pé, eu peço ao presbítero Zoênio